E o Evangelho que hoje estaremos refletindo, ele se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo, reuniu-se tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, como poderá sobreviver? Mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma grande multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia do Senhor, a palavra de Deus, ela nos mostra que cada um de nós formamos a grande família de Jesus. Somos cada um de nós convidados nesse dia de hoje a sermos primeiramente acolhedor dessa graça que Deus ele concede a cada um de nós. Somos convidados também a renovar a nossa fé, a resistir muitas vezes a tudo aquilo que vem para nos enganar, principalmente em nossos caminhos, e termos realmente os nossos pés no chão e o nosso olhar sempre voltado para essa realidade do céu. Jesus, no Evangelho de hoje, nós vamos ver que Jesus e seus discípulos estão mais uma vez ali voltando para casa. E ao chegar em casa, eles vão se deparar com aquela realidade de que muita gente estava ali
ao seu redor a ponto de não conseguirem nem sequer comer. O que isso quer dizer hoje para cada um de nós? Que muitas vezes, amados irmãos e irmãs, as escolhas que nós fazemos na nossa vida e no nosso dia a dia, estas sim vão nos privando de algumas coisas. Mas esta privação, que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, isso não pode criar para nós uma situação muitas vezes de fardo ou de peso. Pelo contrário, isso deve causar em nós uma grande e profunda alegria de saber que nós estamos renunciando a algo por causa de um bem maior. Por isso nós vamos ver que toda a liturgia de hoje, deste domingo, nos leva a assumirmos as nossas responsabilidades. Responsabilidades essa que nós vamos ver que não foi assumido lá pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando na desobediência fizeram aquilo que desagradava a Deus. E nós vamos ver que existe ali um pequeno questionamento entre Deus e ali Adão e Eva a respeito da desobediência. E eles começam a culpar uns aos outros. Adão vai dizer que pecou por causa da mulher, a mulher vai dizer que pecou por causa da serpente, e assim em diante. E isso muitas vezes foi também transferido a nós. Somos pessoas que dificilmente assumem as nossas responsabilidades, assumem muitas vezes as consequências dos nossos atos. Por isso que Jesus, enquanto estava ali reunido com os seus discípulos, Jesus ele vai censurá-los a respeito até mesmo da incredulidade e da falta de fé. Porque eles ali achavam que Jesus, principalmente os mestres da lei, que Jesus estava possuído por um demônio. E era por isso que Jesus realizava os milagres, os sinais. Então Jesus ele vai contar uma pequena parábola a eles para indicar que se Satanás estiver expulsando Satanás, o seu reino ele está dividido. E ele vai dizer que um reino que se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Assim também Jesus diz que é dentro de uma família. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá se manter. Então, quantas divisões hoje existem no nosso meio? Na nossa família, no nosso trabalho, até mesmo muitas vezes na igreja. Quantas divisões acontecem por causa muitas vezes da nossa falta de responsabilidade. E isso é falta de responsabilidade, é falta de assumir para si as suas responsabilidades. E muitas vezes quer se culpar, quer jogar a responsabilidade para o outro. Então Jesus ele nos ensina que é preciso assumir as nossas responsabilidades. Então Jesus ele vai dizer que ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes ter amarrado. Só depois então ele pode saquear a casa. Então Jesus, continuando, ele vai dizer que em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias. Mas se alguém pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, esse nunca será perdoado. Esse será culpado de um pecado eterno. Por que Jesus vai dizer isso? Jesus vai dizer isso por quê? Porque ele estava atribuindo um bem que Jesus estava fazendo a um espírito mau. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o pecado contra o Espírito Santo, Jesus diz aqui que é isso, é atribuir um bem ao mal. Então nós não podemos cair nesse engano do inimigo e de achar muitas vezes que
tudo que acontece é culpa do outro. Nós temos que assumir para nós essa responsabilidade. Concluindo o Evangelho, sua mãe chega ali na casa onde Jesus se encontrava com seus discípulos, com seus amigos, e alguém então manda dizer a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam ali. E Jesus, mais uma vez, vai dizer que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é aqui que nós somos, vamos dizer assim, acolhidos como membros da família de Deus. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que se coloca a caminho, todo aquele que não fica ali, vamos dizer assim, negligenciando a sua fé, ele vai se tornando um membro desta família, vai se tornando aquele que será sim tido como filho amado e querido de Deus, porque Jesus vai dizer isso, e muitas vezes essa palavra ela é um pouquinho aqui distorcida a respeito dos irmãos de Jesus, porque, e até muitas vezes falam que Jesus aqui menosprezou um pouco a imagem de sua mãe, mas pelo contrário, quem mais nesse mundo fez a vontade de Deus do que Maria, do que sua mãe? Então Jesus diz aqui que é preciso sim fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, para assim nos tornarmos membros de sua família. Então quero convidar você nesse dia de hoje, dia do Senhor, nos colocarmos na presença dele e pedir essa graça, que nós também possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Senhor, nos colocamos diante da vossa presença neste momento e queremos pedir ao Senhor a graça de podermos, Senhor, em tudo em nossa vida, fazer a Tua vontade, colocar em prática o Teu desejo, a Tua vontade em nossa vida, para que sejamos recompensados por Ti, para que sejamos, Senhor, guiados e conduzidos pela força transformadora do Teu Espírito Santo e de podermos renunciar ao mal, renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que possa nos desunir, principalmente a nossa falta de responsabilidade. Dai-nos hoje, Senhor, a graça de sermos revestidos e conduzidos pelas Tuas mãos, pela força transformadora do Teu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.